Graça e paz, irmãos. Bom dia a todos. Para mim é uma alegria muito grande estar com vocês aqui. Como o pastor Cunha já adiantou, meu nome é Josué Meninel. Eu sou pastor da Igreja Batista Reformada de Francisco Morato, onde eu pastoreio com o auxílio do pastor William Teixeira, que é o presidente da editora O Estandarte de Cristo. A Estandarte de Cristo também é uma editora que está juntamente com a nossa igreja. É um braço ministerial da nossa igreja, louvamos o Senhor por isso também. Já trago a vocês a saudação da nossa igreja e do pastor William também. Eu venho acompanhado com a minha esposa, Tamires, com os meus 4 filhos, Tayane, Tayara, Tainá e o Silvio. Quase perdi, eu me enrolo com o nome, isso porque são os meus filhos. Mas estamos aqui, irmãos, desde sexta-feira. Tem sido uma bênção muito grande a comunhão com o pastor Cunha, com o presbítero Tales, Tiago e os demais irmãos. Foi bem acolhido pelo Natanael. Tem sido uma bênção muito grande esse momento de comunhão com a graça do Senhor. Meus queridos, eu venho para Franca principalmente para tratar do assunto da Comunhão Batista Reformada do Sudeste. A Comunhão Batista Reformada do Sudeste é uma associação de igrejas que surgiu em 2023. Deus nos colocou em nosso coração o desejo de montar essa associação de igrejas batistas reformadas confessionais, que confessam, que tem a sua profissão de fé baseada na Confissão de Fé Batista de 1689. Então o Senhor tem nos abençoado. Nós hoje estamos com 13 igrejas associadas e o objetivo dessa associação é o quê? O auxílio mútuo. Não é uma igreja ajudando as demais, não, mas é todas as igrejas se ajudando, cooperando umas com as outras, assim como está na palavra do Senhor, essa relação do corpo de Cristo, além da igreja local, e como também está na nossa confissão no capítulo 26, falando sobre a igreja. Então essa é a bênção que nós temos desfrutado. Temos desfrutado de uma bênção de comunhão entre igrejas, de modo que o nome do Senhor seja glorificado e que o avanço do reino de Deus ocorra de modo sadio, de modo bíblico e na dependência do Senhor e no temor do Senhor. Para mim, irmãos, é uma alegria muito grande estar com vocês aqui. Durante muito tempo, meu desejo era muito grande de visitar a Igreja Aliança do Calvário, mas o Senhor nunca havia permitido, E pela sua rica providência, hoje nós estamos aqui. Não somente tivemos a oportunidade de vir à Franca, mas também com a minha esposa e meus filhos tivemos a oportunidade de ter um contato maior com os irmãos aqui de Franca. Para mim, irmãos, é uma honra muito grande, porque desse púlpito aqui nós já fomos muito abençoados. Eu e minha família, desse púlpito nós já fomos muito abençoados, eu e a minha igreja. Então, meus queridos, é uma honra muito grande estar aqui com vocês, subir aqui nesse púlpito, porque por muitas vezes eu fui alimentado, eu fui exortado, fui querido, mas também fui edificado, fui estimulado à fé e às boas obras a partir daqui. Então, louvem ao Senhor pela igreja que Ele deu a vocês, peçam ao Senhor a graça para que Ele continue conduzindo vocês, para elevarem os olhos de vocês a Cristo, sabendo que vocês têm sido um instrumento muito grande na mão do Senhor para a expansão do Evangelho aqui no Brasil. Apesar de tudo que tem acontecido, mas vamos elevar os nossos olhos a Cristo, e o meu objetivo nessa manhã é fazer-nos perceber o quanto temos conhecido a Deus. E se nós temos tido essa comunhão intensa com Ele. Por isso eu queria começar então o sermão fazendo a pergunta, uma das perguntas mais importantes da nossa existência. Como nós sabemos se nós conhecemos verdadeiramente a Deus? Você sabe se você conhece verdadeiramente o Senhor, nosso Deus? Aqui, irmãos, eu não estou fazendo uma pergunta meramente intelectual, meramente filosófica ou até mesmo teológica. Não é esse o propósito. A questão aqui é outra. É uma questão de conhecimento salvífico, ou falta de conhecimento que se torna condenatório. E aí eu queria dizer para vocês que existem testes na palavra de Deus, que
que distinguem os verdadeiros filhos de Deus daqueles que simplesmente dizem que o conhecem da boca para fora. Então, nos dias do apóstolo João, assim como hoje, muitos afirmavam que conheciam a Deus, porém as suas vidas, elas não refletiam, não correspondiam a essa profissão. Esse é um perigo muito grande que nós temos, irmãos, porque nós não somos muitas vezes íntegros. E quando se diz que nós não somos íntegros, é porque nós não somos inteiros. Quando se fala de um corpo inteiro, onde a cabeça manda, o corpo todinho vai. Um corpo que não é íntegro, a cabeça manda, a perna vai para um lado, o braço vai para o outro. É difícil imaginar, não é? Mas nós somos assim, espiritualmente falando. Nós somos pecadores. Às vezes, o que a nossa boca fala não condiz com a nossa vida. Esse é o grande problema nosso. Por isso que João, o apóstolo João, nos alerta quanto a isso. E João, ele nos oferece testes assim incríveis. Testes simples. Testes que uma criança pode aplicar. Testes, irmãos, que não dão margem para o subjetivismo, para o emocionalismo, para aquelas ilusões, sabe, espirituais. Não. Ele nos oferece testes claros. Testes objetivos, verificáveis. Para que saibamos, você tem tido relação com Deus? Você tem conhecido verdadeiramente a Deus? Então, em nossa igreja, nós temos feito uma exposição na primeira carta de João. Eu queria que os irmãos abrissem comigo, por gentileza. João, primeira carta de João. E a primeira carta de João, irmãos, ela é impressionante. João começa dizendo, dando testemunho, e eu fiquei sabendo até que o pastor Cunha comentou que vocês já começaram também uma série expositiva em 1 João. Então vocês vão experimentar um pouquinho daquilo que nós estamos experimentando. É uma bênção muito grande. E vocês viram então que nos primeiros 4 versículos, João vai falar da experiência dele com o Senhor Jesus Cristo. Eles tocaram, eles viram o Senhor, eles apalparam o Senhor. E essa experiência dele e dos demais apóstolos com o Senhor, ele queria transmitir, ele queria passar à frente. Tanto que no versículo 13 ele diz, e o que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ou seja, eu estou passando isso aqui para vocês, para que vocês tenham comunhão conosco, com nossos apóstolos. Tenham comunhão conosco, experimentem aquilo que nós experimentamos. E aí na continuação ele diz, ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Então ele está falando o seguinte, a nossa comunhão, nós apóstolos, é com o Pai e com o Filho. Tenham comunhão conosco para que vocês também passem a ter comunhão com o Pai e com o Filho. Experimentem aquilo que nós experimentamos. E João, então, o objetivo da carta é o quê? Ele escreve para que a alegria dos apóstolos fosse completa. Como assim alegria completa? A alegria completa, irmãos, de quem está à frente do povo de Deus, é que o povo de Deus conheça Deus. Eu creio que a maior esperança, o maior desejo, o maior anseio dos pastores da Aliança do Calvário seja que vocês conheçam a Deus. Esse era o desejo de João. Mas João, ele vai fazer o seguinte, ele não fica só na questão emocional. Ele vai começar a fazer alguns testes. Ele vai querer que você e eu tiremos a prova real. Será que estamos conhecendo mesmo o Senhor nosso Deus? E aí ele começa dizendo que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Então ele já começa definindo quem é Deus. Quem é Deus? E a partir dessa definição incontestável, vem o primeiro teste, versículo 6. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, nós estamos fazendo o quê? Mentindo. E não estamos praticando a verdade. Agora, se porém andarmos na luz, como Ele está na luz,
Aí sim, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. São testes simples, irmãos. Você tem comunhão com Deus, mas você está escravo do pecado? Está entregue ao pecado? É mentira. É mentira. Porque a comunhão com Deus, ela é verdadeira, ela é real, ela é poderosa. Eu não estou falando aqui de perfeição, mas é que o nosso maior anseio passa a ser o quê? Eu não quero pecar. Eu tenho comunhão com o Pai das luzes. Eu não quero pecar. Eu quero viver uma vida santa. Eu não quero viver escravo do pecado. Então, já está dizendo isso. Se você diz que tem comunhão com Ele e anda nas trevas, entregue ao pecado, você é um mentiroso. Agora, se você anda na luz, tem um outro teste fantástico a ser feito. Se você anda na luz como Ele está na luz, você vai ter o quê? Comunhão uns com os outros. A comunhão, irmãos, é fruto. A comunhão entre irmãos é fruto do quê? Do conhecimento prático, real e verdadeiro de Deus. No dia a dia. No dia a dia. Nós não estamos falando de um clube, nós não estamos falando de um partido político, onde as pessoas vão e compartilham de mesmos ideais, de mesmos pensamentos. Não. Estamos falando da igreja, do corpo de Cristo. Isso funciona também entre igrejas. Se vocês são uma igreja saudável, se vocês têm andado com Deus, o desejo de vocês é terem comunhão uns com os outros, e o desejo de vocês é terem comunhão com outras igrejas, com outros irmãos, que assim como nós, também creem no mesmo Deus, também creem no mesmo Cristo, foram de igual forma salvos, resgatados pelo sangue do Cordeiro. Mas isso aqui serviu só de pano de fundo para a gente poder falar do versículo 3 do capítulo 2, onde João vem com um novo teste, e a gente vai ficar somente nesse teste essa manhã. Versículo 3. Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Amém? Então que o Senhor possa permitir, o Senhor nos permita nessa manhã, estarmos diante dele com temor e tremor, e para que façamos esse teste conosco mesmo, irmãos. Será que o nosso relacionamento, o meu relacionamento com Deus é um relacionamento verdadeiro? Eu estou andando com aquele Deus com quem Enoque andou e de repente já não era porque Deus o havia tomado para si? Que possamos ser sinceros e nos colocar na presença do Senhor nessa manhã. Vamos curvar nossas cabeças? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, Pai. A tua palavra, meu Deus, é tão rica, é tão verdadeira, é tão impressionantemente, ó Pai, destinada a nós, meros pecadores. Ó Pai, tu não exiges de nós grandes habilidades, grandes inteligências, grandes... Não, Pai, a tua palavra é destinada a nós, qualquer pequenino. Até uma criança consegue compreender, ó Deus, o que a tua palavra tem a dizer, tem a nos ensinar. E nós pedimos, ó Deus, com os corações quebrantados, ensina-nos, ó Pai. Ensina-nos, porque às vezes nós nos perdemos, meu Deus, naquelas coisas muito grandes e esquecemos de que os testes que colocam em jogo a veracidade daquilo que nós cremos e do nosso relacionamento contigo, ó Pai, são simples, são pequenos, são destinados até mesmo a uma pessoa analfabeta, ó Pai. Nós te louvamos, ó Deus, porque esse evangelho, o evangelho de Cristo Jesus nosso Senhor, ele jamais foi proferido para uma elite, mas ele foi proferido para todos os seus eleitos. E ele tem poder para salvar todos aqueles que tu escolhesses antes da fundação do mundo, para a glória do teu santo nome. Ele foi proferido para que todos aqueles que tu escolhesses viessem a crer no Senhor Jesus Cristo e estar reunidos no corpo de Cristo, a tua igreja. Te louvamos e bendizemos o teu santo nome, ó Pai. Amém, Senhor.
Então, irmãos, o tema da mensagem de hoje é: você realmente conhece a Deus? Eu queria ler novamente o versículo 3 com vocês, avançando até o versículo 6. Ora, sabemos que o temos conhecido, por isso, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço e não guardo os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Então percebam, João já começa, irmãos, esse bloco dizendo o seguinte: ora, sabemos. Aqui se trata, irmãos, de uma convicção. Nós sabemos. Não se trata de um desejo, de uma presunção, nada disso. Nós temos a certeza espiritual, uma santa convicção. Ele está tratando do quê? De uma segurança em Cristo. Nós sabemos. Ele não está tratando de emocionalismo. Ele não está tratando de sentimentalismo. Não, mas de frutos. Segundo o apóstolo, o verdadeiro conhecimento de Deus se manifesta de forma prática. E aí que eu pergunto, como? Pela obediência aos seus mandamentos. Não é simples demais? Por que eu digo que é simples demais? Porque o meu filho de 3 anos, ele sabe disso. Meu filho de 3 anos sabe disso. Se ele quer me conhecer, se ele quer andar comigo de modo pacífico, ele tem que me obedecer. Caso contrário, nós partiremos para a disciplina. Nós partiremos para outros aspectos da paternidade que acabam interrompendo essa comunhão muitas vezes. E aqui nós temos o primeiro, um teste moral aqui em 1 João. Um teste moral que é seguido de um teste social. Um teste moral por quê? E João está querendo saber se você está disposto, se eu estou disposto, se nós estamos dispostos a quê? A andar com o Senhor, a conhecê-lo. Nós estamos dispostos? Então estejamos dispostos a obedecê-lo. Mas ele também segue, a partir disso, segue um teste social. Qual é o nosso relacionamento com os irmãos? Nós vimos que aquele que conhece verdadeiramente a Deus e anda na luz, ele também tem comunhão com os irmãos. E ele também é seguido de um teste doutrinário. Você realmente tem clareza doutrinária para dizer, eu conheço a Deus? Essa clareza doutrinária deve te levar à obediência, tanto você quanto a mim. Mas João começa com o quê? Com a base simples, obediência. É o que o reformador Calvino chamou de o elo necessário entre a fé verdadeira e uma vida santa. O quê? Obediência. Só isso. Só isso. Por quê? Porque quem conhece verdadeiramente a Deus não o conhece meramente de modo intelectual, mas de uma forma relacional, uma forma transformadora. E tal pessoa, irmãos, essa pessoa que realmente conhece a Deus, ela já não vive mais como ela vivia. Ela já não é mais a mesma pessoa que ela era, porque ela foi transformada. Ela teve um contato com Deus que mudou a sua vida. Lembro-me de uma pregação do Paul Washer dizendo que aquele que realmente se encontra com Deus, diz que se encontrou com Deus e conhece a Deus, mas permanece sendo a mesma pessoa, é como alguém que foi atropelado por uma jamanta e não aconteceu nada. Ah, foi atropelado por uma jamanta, tá bom, mas o que aconteceu com você? Não, estou bem, estou tranquilo. Mentira. Mentira. Você conhece a Deus, mas você continua sendo a mesma pessoa? Mentira. É mentira. A luz de Deus dissipa as trevas do pecado, irmãos. E foi esse exato o argumento de João, aqui no capítulo 1. É por isso então que nós vamos ver essa passagem em 3 momentos. Primeiro, o falso conhecimento de Deus. Segundo, o verdadeiro conhecimento de Deus. E terceiro, qual o verdadeiro teste do nosso conhecimento de Deus? Então vamos partir para o primeiro ponto. O perigo do falso conhecimento de Deus. O versículo diz, ora, sabemos que o temos conhecido por isto.
se guardamos os seus mandamentos. Então João aqui é categórico, irmãos. Não há verdadeiro conhecimento de Deus se não houver obediência a Deus. E isso desmonta, irmãos, de forma assim implacável, uma das mais perigosas ilusões espirituais que invadem não somente o mundo, porque vocês veem vários religiosos dizendo, eu conheço a Deus. Isso vai desmontar o que o mundo diz e vai desmontar também o que muito do que tem corrido dentro das nossas igrejas. A ideia de que é possível conhecer a Deus e ao mesmo tempo você viver uma vida deliberada, de teimosia deliberada, de rebelião deliberada à palavra de Deus. Então João confronta diretamente, irmãos, a nossa espiritualidade de um modo verdadeiro. A sua espiritualidade, ela é meramente verbal. Você simplesmente fala, eu conheço a Deus. Então esse conhecimento seu é superficial. Ele não é verdadeiro. Ele não é verdadeiro. É algo muito semelhante a quem? A mim, que conhecia a aliança do Calvário. Conheço a aliança do Calvário já há muitos anos. Mas um conhecimento superficial. Chegando aqui sexta-feira, eu comecei a ter um conhecimento mais próximo, mais íntimo, mais relacional com os irmãos, os pastores da Aliança do Calvário. Então, se eu dissesse antes que eu conhecia a Aliança do Calvário, verdade. Mas eu tinha que explicar o quê? Conheço de YouTube, conheço das redes sociais. Eu não conheço porque eu me relaciono com os irmãos da Aliança do Calvário. Não. E é isso, irmãos, que acontece muitas vezes conosco. A gente conhece a Deus? Sim. A gente ia fazer evangelismo lá em Francisco Morato e perguntávamos para as pessoas, você conhece a Deus? Sim. Todo mundo dizia que sim. Você conhece a Cristo? Todo mundo diz que sim. Mas você perguntava, você é pecador? Não, calma aí, tem coisa estranha aí. Então, meus irmãos, aquele que afirma conhecer a Deus, esse deve demonstrar por meio do que? De uma vida transformada. Uma vida que se sujeita, uma vida que se submete à palavra de Deus. Então essa denúncia é ecoada naquele texto que o pastor Cunha leu há pouco tempo atrás. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Olha a relação com esse versículo de 1 João. Não importa se você fala Senhor, Senhor, não importa se você participa dos cultos, não importa se você faz jejum, se você faz oração, não importa nada disso. Se o seu coração não está disposto a submeter-se ao senhorio de Cristo. Se o nosso coração não estiver disposto a submeter ao senhorio de Cristo, esse nosso conhecimento de Deus é superficial. E esse conhecer que João usa aqui, irmãos, na linguagem bíblica se refere a algo, a um relacionamento com algo ou alguém. Envolve um relacionamento íntimo, uma comunhão assim, prática. É o mesmo verbo usado para se referir ao conhecimento íntimo do casal. Eu casei com a Tamires faz 15 anos. Lá atrás, há 15 anos, eu a conhecia? Conhecia. Não é como eu vou casar com alguém que eu não conheço? Conhecia, mas era um conhecimento muito superficial comparado com o conhecimento que nós temos hoje. Por quê? Porque esse conhecimento é adquirido passo a passo, dia após dia, comunhão após comunhão. Entendem? Por isso que Jesus, em Mateus 11, 27, disse, tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Ou seja, como que nós conhecemos a Deus? No nosso relacionamento com o Filho. E nós conhecemos o Pai. Então nós não estamos falando de uma ortodoxia, irmãos, sem piedade. Nós não estamos falando de um misticismo sem verdade.
Nós estamos falando de um relacionamento transformador. Uma verdade que realmente transforma a nossa vida. João está claramente combatendo, irmãos, os precursores do gnosticismo, que alegavam possuir um conhecimento especial de Deus, um conhecimento, um relacionamento místico com Deus, mas eles viviam do modo como eles queriam, do modo como bem eles entendiam. E a obediência para eles era uma forma, assim, inferior de espiritualidade. Era algo desnecessário, era até um legalismo. Mas o apóstolo João diz o seguinte, irmãos: se alguém diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. Versículo 4 aqui de 1 João 2. E nele não está a verdade. E percebam como que João não pega leve. João não suaviza não, irmãos. Ele diz o seguinte, que a pessoa, ele não diz que a pessoa está mal informada. Ele não diz que a pessoa foi mal discipulada. Não. O que ele diz é, se essa pessoa fala que conhece a ele, mas não se submete ao senhorio dele, ela é mentirosa. Nela não está a verdade. Por quê? Porque justamente a verdade da palavra de Deus é o que nos leva a obedecê-lo. É o que nos leva a submetermos-nos a ele, a sujeitarmos-nos a ele. Então essa pessoa é uma pessoa mentirosa. Ela é mal intencionada. Ela é uma enganadora, uma hipócrita. Porque ela diz, eu o conheço, mas as ocultas vivem do modo dela. Entendamos, irmãos, o verdadeiro conhecimento de Deus não está somente aqui. O conhecimento verdadeiro de Deus, irmãos, ele nunca pode estar separado da nossa vida. De uma vida que se submete à palavra dele. Martin Lloyd Jones diz o seguinte, a tragédia de muitos em nossos dias é pensar que podem experimentar a Deus por meio de sensações religiosas, mesmo enquanto vivem em franca desobediência à sua lei. Isso é um engano, é uma tragédia que pega muitos de nós, irmãos. Por que pega muitos de nós? Porque nós somos pecadores. A hipocrisia está no meu coração, a hipocrisia está no seu coração. E eu não falo isso porque com medo, não sei se eu não te conheço. Nós somos assim. A nossa tendência é essa. Nós somos hipócritas. E se nós dermos vazão à nossa carne, o que nós vamos fazer? Eu conheço a Deus, eu tenho um relacionamento fantástico com Deus. Eu oro, eu jejuo, eu prego. Mas a minha vida pessoal, eu levo à minha maneira. Imaginem um homem, irmãos, que diz conhecer um médico famoso, inclusive diz confiar plenamente nesse médico. E aí ele vai ao médico, ele recebe um diagnóstico desse médico. Ele recebe todo o tratamento, como ele deve tratar essa doença, para que ele seja efetivamente curado, definitivamente curado. Mas ele simplesmente ignora as orientações do médico e toca a sua vida. O que vai acontecer com ele? Ele conhece verdadeiramente esse médico? É um conhecimento superficial. É um conhecimento inútil. Certamente não é um conhecimento transformador, porque ele vai continuar preso à sua doença. Muitas vezes nós fazemos isso com o Senhor nosso Deus. Nós vamos ao consultório dele. A gente vai à igreja. A gente vem à igreja. A gente ora. A gente jejua. A gente faz de tudo. Só que quando Deus diz, faça, não quero. Deixa eu tocar minha vida. Deixa eu tocar minha vida. Por isso que a palavra de João nos chama a um autoexame, a uma autoavaliação, e ela tem que ser urgente. Sabe por quê? Porque não basta dizermos que nós conhecemos a Deus, não basta dizermos que nós amamos a Deus, não basta dizer que nós somos tocados por Ele, não basta dizer que um dia lá atrás eu criei, levantei a mão e eu aceitei Jesus, não basta. A pergunta é, temos nos submetido ao senhorio de Cristo?
temos guardado os mandamentos do Senhor, temos sido filhos obedientes. João não está falando aqui de perfeição absoluta, irmãos. Não é isso. Tanto porque no primeiro capítulo de 1 João, aqui no versículo 8, ele diz: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Aqui é um outro teste. Nós somos pecadores. João não está tratando aqui de perfeição absoluta. João está falando do quê? De um direcionamento claro, de uma vida marcada por sujeição e submissão a Deus. Ou seja, você tem desejado agradar o Senhor dia após dia, em cada aspecto da sua vida? Você se entristece quando você desobedece a Deus? Porque acontece com todos nós. Nós somos pecadores. Muitas vezes nós nos pegamos tendo reações absurdas. Absurdas. Imagina a vergonha que muitas vezes eu passo enquanto um pregador do evangelho em casa. Quando eu perco a cabeça com os meus filhos. É vergonhoso, porque a nossa boca fala uma coisa, e às vezes nossa vida reflete outra coisa. Mas quando acontece isso, qual é a sua reação? Senhor, tem misericórdia de mim. Me conduz ao verdadeiro arrependimento. Eu não quero pecar, Pai. Não quero. E você corre para Cristo, confiando no sangue dele que te salvou, te limpou, te lavou. Ou você peca e continua a sua vida naturalmente, normalmente. Tem havido um esforço sincero da sua parte de se conformar a Cristo, de se submeter às Sagradas Escrituras. Por quê, irmãos? Por que eu pergunto? Porque se acaso não houver isso, mesmo que você conheça toda a doutrina bíblica, mesmo que, como nós, batistas reformados confessionais, conheçamos todo o escopo teológico batista reformado confessional, mesmo que estejamos frequentando a igreja há anos, é possível que nós estejamos nos iludindo e nós estejamos alimentando um falso conhecimento de Deus. Mas se o falso conhecimento, irmãos, é denunciado pela desobediência, então como se manifesta o verdadeiro conhecimento? Eu pergunto. E aí João vai nos responder. O verdadeiro conhecimento, ele vai se manifestar por meio da obediência amorosa aos mandamentos divinos. E aqui nós vamos para o segundo ponto. Vamos ler novamente o versículo 3. Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Então, se no ponto anterior nós vimos a denúncia ao falso conhecimento, agora João apresenta para nós um sinal visível, um sinal palpável do verdadeiro conhecimento. Qual? Uma obediência consciente e amorosa aos mandamentos de Deus. Simples, simples. A espiritualidade bíblica, irmãos, ela não é construída sobre sentimentos, sobre emoções, sobre experiências subjetivas, mas sobre a prática da justiça. Isso, irmãos, nas pequenas coisas. Nas pequenas coisas. Por isso que o que é mais impressionante na Bíblia, irmãos, é que ela trata de coisas que qualquer pessoa entende. Qualquer pessoa entende. Por exemplo, se o Senhor nos diz que nós não devemos deixar de nos congregar, então, por amor a Ele, em obediência a Ele, eu vou vir aos cultos. Não é tão simples? É tão simples. Se o Senhor Jesus, se o Senhor nos diz que a vontade dEle é que nós sejamos cada vez mais santos, a vontade dEle é a nossa santificação, então, por amor a Ele, em obediência ao meu Pai, eu vou consagrar a minha vida inteiramente a Ele. Nós o cantamos agora, que só a Ele a glória. A Ele a glória. Essa é a nossa vida. Tudo que eu sou, eu consagro a Ele. É isso que Ele quer de mim.
Se o Senhor nos diz para que nos esforcemos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz, dentro do corpo de Cristo, então, por amor a Ele, eu vou fazer o quê? Diligentemente. Eu vou me esforçar para fazer o máximo para preservar a unidade no corpo de Cristo, entre os irmãos. Porque essa unidade essa unidade é a argamassa que instaura a paz no corpo de Cristo. Percebem como é simples? Se Deus diz às mulheres, submetam-se aos seus maridos, o que as mulheres têm que fazer? Por amor a Deus, Cristo, submeter-se aos seus maridos. Só isso. Mas se Deus fala também para os maridos, entregue-se sacrificialmente pela sua esposa, entregue a sua vida por amor a ela, o que a gente deve fazer? Entregar a nossa vida sacrificialmente para a nossa esposa. Coisa simples, irmãos. Simples. Percebem? Agora eu queria salientar uma coisa. Não confundam. A obediência não é jamais a base para a salvação. Mas a obediência é o fruto inevitável de alguém que já foi verdadeiramente salvo. De alguém que conhece verdadeiramente a Deus. De alguém que foi resgatado pelo sangue de Cristo. Por isso que Jesus afirma, se me amais, guardais os meus mandamentos, João 14,15. E ele continua, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Um conselho aos pais, se o seu filho não te obedece, leve-o a obedecê-lo. É uma responsabilidade nossa. Educarmos nossos filhos de modo que eles nos obedeçam. Você está fazendo um bem gigantesco para a vida dele. Ensinando ele a submeter, ensinando ele a se sujeitar. Porque a vida cristã, irmãos, em resumo, é o quê? Sujeição e submissão à vontade expressa de Deus. Quando você não está ensinando o seu filho a se submeter, você está ensinando o seu filho a não te amar. Porque a gente está acostumado, irmãos, com essas expressões hollywoodianas. Eu te amo. Tenho um amor muito grande por você. Coisas que saem da boca, irmãos, não têm valor se não passarem por um teste. E o teste é prático. O filho que ama, ele obedece. O cristão que ama a Deus, obedece. Lembra o maior de todos os mandamentos? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. E você fica, pai, me ajuda a ter aquele sentimento. Não é isso não. Como que você ama, mostra que você ama a Deus? Submetendo-se a Ele. Só isso. Porque a fé que não transforma o coração e a conduta do cristão é uma fé morta, como diz Tiago 2,17. A nossa vida deve ser o quê? Transformada. Em obediência, em submissão a Ele. Conhecer a Deus, irmãos, de fato, então, gera um desejo íntimo de agradá-lo mais e mais. Afinal de contas, nós somos filhos, e não somente filhos, nós fomos adotados. O que nos torna muito mais responsáveis de amá-lo e obedecê-lo. Concordam comigo? Imaginem, um órfão abandonado na sarjeta, passa uma pessoa extremamente rica e fala, vou adotar esse miserável. Eu tenho muito mais responsabilidade em amar essa pessoa e obedecê-la do que o próprio filho dela. Porque ela teve misericórdia para comigo. Foi isso que Deus fez conosco, comigo e com vocês. Todos nós somos essa pessoa miserável, desgraçada, que estava na sarjeta, pobre, imunda, suja pelo pecado. E Deus o trouxe para a sua família. Deve ser o nosso anseio, o nosso desejo, amá-lo, fazer a vontade dEle. É isso, irmãos. Por isso que nós lutamos contra a nossa carne, nós lutamos contra as nossas paixões, porque elas fazem com que nós nos afastemos de Deus e da sua vontade. Não é esse o propósito. Eu quero amá-lo mais, eu quero viver mais para Ele. Então, por meio do seu Santo Espírito, como diz em Romanos 8,
Por meio do seu Santo Espírito eu vou lutar contra as minhas paixões. Eu vou crucificar, mortificar a minha carne, porque eu amo. Martin Lloyd Jones diz o seguinte: João não está dizendo que guardamos os mandamentos perfeitamente. Não é isso, mas que os guardamos sinceramente. Eu quero guardar, eu quero obedecê-lo. E Martin Lloyd Jones continua que o propósito dominante da nossa vida seja fazer a vontade de Deus. Irmãos, aí eu pergunto a vocês, que mandamentos nós devemos guardar então? João está se referindo somente aos 10 mandamentos? Não. Ele está se referindo a toda a revelação de Deus. Essa revelação prática da vontade de Deus, conforme revelada nas Sagradas Escrituras, com ênfase naquilo que Cristo exige de nós. Aqui, irmãos, por mandamento nós devemos entender as expressões do seu caráter santo e da sua vontade para os seus filhos. Quantos de vocês já chegaram numa situação que você fala assim: rapaz, qual é a vontade de Deus que eu faça, para que eu tome uma decisão? Diante dessas duas decisões, qual seria a vontade de Deus? Vocês já perceberam que muitas vezes nós perguntamos isso, porque a gente não quer se sair mal na história, a gente quer se sair bem. A gente não pergunta qual é a vontade de Deus, porque Pai, eu te amo, eu quero fazer a sua vontade. Qual a sua vontade? E se aí ficar claro para você que a vontade é aquela opção menos deleitosa, como aconteceu com Ló, não foi isso? Abraão fala: escolha, Ló, a gente vai ter que se separar. Para onde você quer ir? Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se for para frente, eu vou para trás. Para onde você vai? Ló olha e fala o quê? Ele viu aquelas campinas verdejantes de Sodoma, é para cá que eu vou. Muitas vezes nós tomamos as nossas decisões da nossa vida, por quê? Por causa dos nossos próprios interesses. Mas não daquilo que Deus tem para nós. Ele tem uma vontade expressa para você, irmãos, e não é uma vontade subjetiva, é uma vontade que está aqui, clara. E aqueles que são filhos, para eles, os mandamentos de Deus, guardar esses mandamentos não é uma tarefa penosa. Para quem foi verdadeiramente regenerado, não é algo pesado, mas é um prazer. É um prazer. No Salmo 1, verso 2, Davi disse: antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Essa deve ser a nossa meditação dia e noite, para que conheçamos a vontade de Deus. Tenhamos prazer nela, mas não um prazer meramente intelectual, um prazer de vida. No Salmo 119, verso 98, e leiam o Salmo 119, é o maior salmo da Bíblia. Vocês vão ver que é um salmo voltado para os mandamentos de Deus, para os testemunhos de Deus, para a vontade de Deus. E no versículo 98 diz: os teus mandamentos me fazem mais sábio do que os meus inimigos. Irmãos, imaginem um filho que ama profundamente seu pai. Ele vai se sujeitar e obedecer às instruções do seu pai. Não por obrigação, mas porque ele deseja honrá-lo e ele o ama. Você já mandou seu filho fazer uma coisa e ele faz assim, e sai batendo o pezinho? Aí eu pergunto para você: ele te obedeceu? Ele saiu batendo o pé com cara feia, mas ele fez o que você mandou. Ele te obedeceu? Não. Ele não te obedeceu. Nós ansiamos obedecer a Deus? Os nossos dias têm sido marcados por luta contra o pecado, porque o pecado está aí, tenazmente nos assediando, dia após dia. Você tem tido uma busca intencional para viver conforme a vontade de Deus, a palavra de Deus? Uma das características fundamentais de nós cristãos é: nós não queremos pecar. Nós não queremos pecar. E aí é impressionante,
Porque se eu verdadeiramente não quero pecar, e o irmão me exorta falando assim, irmão, Josué, você está seguindo o caminho aqui, não é muito legal. Você fala assim, nossa, meu irmão, obrigado. Mas às vezes a nossa reação qual que é? Para, e você? Não é isso? A gente já joga a culpa para cima do outro. Quem é esse? O nosso velho Adão, aqui dentro ainda escondido. Mas como tem sido a luta contra o pecado? Quando você falha, quando você cai, quando você peca, você se arrepende? Você tem aquela dor genuína de ter desagradado o Pai, e você se volta ao Pai com fé, falando, Pai, me ajuda. João não nos convida, irmãos, a fazermos um teste baseado naquilo que nós falamos. Não é isso. Não é isso. Mas uma vida prática. Então o maior desejo do cristão, irmãos, é não pecar jamais, mas fazer a vontade daquele que o salvou. E agora eu queria entrar no terceiro ponto. Como distinguir a submissão autêntica daquela simples religiosidade externa? Como? Porque aparentemente, muitas vezes, você vai olhar e falar assim, nossa, aquela pessoa se submete mesmo a Deus, ela é uma pessoa, um homem de Deus, uma mulher de Deus. Mas como diferenciar essa atitude, principalmente no nosso próprio coração? João vai nos mostrar, irmãos, que o conhecimento verdadeiro de Deus, ele se expressa em obediência amorosa, e não uma obediência legalista. Obediência legalista não é obediência. É o que nós vamos ver agora no terceiro ponto. Terceiro, qual a qualidade da obediência? Será que a obediência tem sido um fruto de um coração transformado, verdadeiramente transformado? Versículo 3, vamos ler novamente. Ora, sabemos que o temos conhecido, por isto, se guardamos os seus mandamentos. O apóstolo João, então aqui, irmãos, ele não está apenas preocupado com a obediência pela obediência, mas com a natureza que motiva, nos conduz à obediência. Essa é a preocupação de João. Ele não está descrevendo meramente um moralismo externo, mas ele está falando de algo interno. Ele não está tratando de um legalismo rígido, aparente, para que os outros possam ver, mas de uma obediência nascida por amor, produzida pelo novo nascimento, uma obediência sustentada pelo Espírito Santo de Deus. E a linguagem de João é muito clara: quem conhece a Deus guarda os seus mandamentos. E essa guarda, essa observação dos mandamentos de Deus não é de forma forçada, mas de forma espontânea, voluntária e grata. Quando nós estávamos em outras igrejas e que o pastor tinha que ficar lá, faça isso, não faça, controlando tudo, isso é uma obediência legalista, ela é inútil, ela é vã, é uma obediência tola. A obediência verdadeira é aquela que eu chego para minha filha e falo assim: filha, faça da seguinte maneira, eu vou viajar, cuida dos seus irmãos, ajuda a mamãe, organiza a casa, e quando eu voltar, a gente vai conversar. E ela pega e fala assim: meu pai confiou em mim, deixa eu obedecer meu pai, eu amo meu pai, eu quero ser agradável ao meu pai. E mesmo estando longe, mesmo estando afastado, ela está obedecendo por amor. É por isso que Jesus fala, irmãos, em Mateus 11:30, ele diz: o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus não diz o seguinte, eu tirei o meu jugo de vocês, eu não tenho fardo não. Não, Jesus diz, existe um jugo, existe um fardo, só que ele é leve, porque eu carrego por prazer. Ele é suave, porque eu ponho nas minhas costas por amor e eu vou. E João vai reforçar isso um pouco mais adiante, em 1 João 5,3, aquela mesma epístola. Ele diz, porque esse é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. O verdadeiro convertido, então, não guarda os mandamentos de Deus como se fosse uma espécie de escada para alcançar os céus.
Sabe, eu vou guardar os mandamentos de Deus porque assim eu ganho créditos diante de Deus e assim eu fico mais próximo do céu. Não é isso. Nós guardamos os mandamentos de Deus porque esse é o meio pelo qual eu caminho junto com o meu Senhor. Então, quando nós lemos em Gênesis que Enoque andou com Deus e já não era, o que foi esse andar com Deus? Enoque era o homem mais submisso, mais sujeito a Deus. É uma coisa que nós sabemos, Enoque era o homem mais obediente ao Senhor, mas uma obediência não forçada, mas uma obediência não legalista, para tentar buscar a oportunidade de estar com Deus. Não, foi obediência por amor, porque ele estava caminhando com Deus, ele queria viver de uma forma a agradar o seu Senhor, a submeter ao seu Senhor, a estar na presença do seu Senhor. Por quê? Porque Deus já o tinha, já estava andando com ele. Deus era amigo dele, estava caminhando com ele. Então nós não obedecemos para nos tornar amigos de Deus, nós obedecemos porque nós já somos amigos de Deus, já somos filhos de Deus, fomos adotados por Deus, e é por isso que nós amamos a Deus e queremos fazer a vontade de Deus. Martin Lloyd Jones diz que se trata de uma nova disposição do nosso coração. Por quê? Porque a alma regenerada deseja obedecer. Ela sofre quando ela peca. Mas mesmo que ela caia, ela se volta para o Senhor. Porque aqui mesmo em 1 João, capítulo 2, os versículos anteriores a esse que nós estamos expondo, verso 1 diz: filhinhos meus, estas coisas eu vos escrevo para que vocês não pequem. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Ou seja, não se está falando de perfeição, está falando de amor, desejo, de caminhar submisso à vontade de Deus. Mas se acaso tropeçarmos e cairmos, corre para Cristo. Não fica se lastimando. Ó céus, ó vida, eu caí mais uma vez. Quão terrível sou. Não é isso. Você é um pecador, João está falando. Se você disser que não tem pecado, você é mentiroso. Então se você caiu, levanta, não confiando em si mesmo, mas olhe para Cristo, porque Ele já te salvou, Ele já te lavou com o seu sangue, Ele já te aproximou do Pai, você já foi reconciliado, já existe paz entre você e Deus. Aproveite essa paz. O trono da graça está aberto para você. Corra e busque socorro em ocasião oportuna, porque você vai receber. Há uma grande diferença, irmãos, entre guardarmos os mandamentos de Deus com alegria e fazer isso com o espírito de obrigação farisaica. Nós, enquanto pais, não podemos permitir que os nossos filhos nos obedeçam com o coração distorcido, rebelde. Quanto a isso, tem um bom livro do Ted Tripp falando de como nós pais devemos pastorear o coração dos nossos filhos. Agora nós, enquanto pastores, também devemos buscar o quê? Que os nossos irmãos, os membros da nossa igreja, aprendam a obedecer o Senhor com o coração grato, alegre, desejoso. Nós não podemos fomentar legalismo dentro da igreja, de modo algum, porque para mim não adianta, para nós enquanto pastores não adianta ver os irmãos cumprindo a vontade de Deus com o coração contrariado. Isso não é obediência, isso não é sujeição, isso não é submissão. Por quê? Porque o legalista cumpre uma obrigação. Agora o filho cumpre com amor. Nós submetemos-nos à vontade de Deus porque nós já fomos justificados. Porque nós já fomos lavados pelo sangue de Cristo. Porque nós já fomos reconciliados com o Pai. Por isso que Paulo diz em Romanos 7,6: agora, porém, libertados da lei, estamos servindo em novidade de espírito.
e não na caducidade da letra. Meu irmão, se você ainda vai à lei de Deus e fala, eu queria tanto fazer aquilo, mas eu não posso, por quê? Porque a palavra de Deus está dizendo isso, porque o pastor disse aquilo, porque, meu irmão, minha irmã, examine o seu coração, você não está submetendo-se com o coração voluntário, com o coração alegre. É normal que a nossa carne, é normal que o pecado remanescente em nós, ele venha reivindicar os seus caprichos. Mas nós, enquanto cristãos, temos o Espírito Santo de Deus. Temos um evangelho que é poderoso para não vivermos mais escravizados às nossas paixões. De modo que nós lutemos contra o pecado. Essa é a diferença entre um servo e um filho. O servo obedece por obrigação. O filho obedece por amor. O servo tem medo da punição. O filho tem a angústia de pensar que está desagradando o pai. Porque o desejo dele é agradar o pai. E nós não somos mais servos. Nós somos filhos, chamados a andar como tal. Filhos. Leiam Romanos 8, versículos 12, 13, 14, 15. Aí eu pergunto, que tipo de obediência nós temos apresentado a Deus? Nós temos cumprido os mandamentos do Senhor com alegria? Ou nós temos apenas evitado a culpa, o castigo? Vai que tal irmão descobre, vai que o pastor descobre, meu pai, isso é uma loucura, isso é uma servidão. A nossa devoção deve refletir um coração, irmãos, transformado, e não um rito meramente religioso externo. Essas perguntas são essenciais para nós, para que nós possamos examinar o nosso coração e vermos se nós estamos sendo enganados por nós mesmos, tentando sustentar uma aparência religiosa externa, sem uma transformação verdadeiramente interna. Como que diz 2 Coríntios 5? Nós somos constrangidos pelo amor de Cristo a fazermos o quê? Entregarmos nossa vida para Ele. É o amor de Cristo que nos constrange. O apóstolo João, então, irmãos, ele não escreve essas palavras para nos colocar em dúvida, mas para nos conduzir à certeza verdadeira e bíblica de que nós conhecemos a Deus. Eu não estou falando isso aqui para você ficar, ai pastor, agora eu estou em dúvida, será que eu conheço ou não conheço a Deus? E agora? Será que eu não sou salvo? Não é essa a questão. Não é essa a questão. Aqui não é esse o assunto. O assunto é, se você está percebendo que o seu coração não tem se desviado, você não tem guardado a lei do Senhor, não tem buscado servir o Senhor com alegria, se o seu coração tem te conduzido mais a pecar do que uma vida de santidade, de consagração, arrependa-se, é só isso. A gente não precisa ficar se lastimando, será que eu sou salvo ou será que eu não sou salvo? Será que eu sou eleito ou será que eu não sou eleito? Não, a sua vida não é condizente com a palavra de Deus, então é somente uma coisa: arrependa-se, creia no Senhor Jesus Cristo e passe a viver uma vida de glória, de louvor, de adoração ao Senhor. Uma vida que ama ao Senhor. Agora, à luz do que nós temos visto, irmãos, vamos concluir. Queria concluir reafirmando a beleza, irmãos, da certeza cristã de que nós temos conhecido verdadeiramente a Deus. A mensagem do apóstolo João, em 1 João 2, 3, ela é simples. O conhecimento de Deus não é uma teoria, mas é uma realidade viva, que se evidencia de que modo? Através da obediência.
não para aqui, desce para cá. Não estou dizendo para vocês que agora nós vamos viver uma vida cristã real, verdadeira, prática, sem conhecimento. Isso também não existe, tá? Eu não estou depreciando o conhecimento da palavra de Deus. Pelo contrário, como que você vai obedecer a palavra de Deus se você não a conhece? Você tem que conhecer a palavra de Deus, você tem que conhecer a sua confissão de fé, você tem que conhecer o escopo doutrinário que você crê. Você tem que conhecer, conheça. Mas se ficar parado nessa esfera, se torna inútil. Conhecer a Deus não se trata apenas de fatos, conhecer fatos sobre Ele, mas de ter comunhão com Deus, de andar com Deus. É reconhecer a sua santidade, é amar a sua vontade, é se submeter com alegria aos seus caminhos. João não nos exorta a nos alimentarmos de dúvidas quanto à nossa salvação. Isso não é saudável. Não é saudável você ficar: será que eu sou salvo? Será que não sou salvo? Será que sou eleito? Será que não sou eleito? Nós não fomos chamados para alimentarmos esse tipo de dúvida. Mas João está nos chamando a quê? Ele está nos alertando contra a falsa segurança. Porque às vezes nós estamos seguros, mas não em Cristo, e sim numa religiosidade. Por quê? Porque eu tenho feito isso, tenho feito aquilo outro, então eu estou tranquilo. Não é isso que João está dizendo. Não é isso. João está dizendo o seguinte: creia, confie no Filho. Ame a Deus, submeta-se a Ele, tenha um coração rendido a Ele, um coração submisso a Ele, um coração sujeito a Ele. E se acaso você perceber que o pecado está te dominando, arrependa-se e volte-se para Ele. Se nós ficarmos lamentando: será que eu sou salvo, será que eu não sou salvo, será que eu sou eleito, será que eu não sou eleito? Você está jogando a culpa em Deus. Será que Ele me escolheu? Será que não me escolheu? Se Ele me escolheu, amém. Se não me escolheu, fazer o quê? Né? A culpa é dele. Não, a culpa é sua. Você está vivendo uma vida, e eu estou vivendo uma vida entregue ao pecado. Eu sou chamado ao arrependimento. Então João está tentando nos conduzir a uma certeza clara, revelada na sua palavra, firmada no verdadeiro evangelho, fundamentada em Cristo. O verdadeiro cristão não é conhecido por sua perfeição, mas por sua direção. Eu costumo dizer lá na igreja: o nosso maior problema não é cairmos em pecado. O nosso maior problema é o que fazemos quando caímos em pecado. Esse é o nosso maior problema. Porque cair, mais cedo ou mais tarde nós cairemos. E essa queda deve ser um acidente no nosso percurso. E um acidente é o seguinte: você estava para ir em determinado lugar, e aí você bate o carro, você tropica na calçada, torce o tornozelo. Acontece qualquer acidente, você vai ficar lá prostrado, vai ficar caído, chorando: eu queria chegar lá, mas não. Você vai fazer de tudo para resolver aquela questão, para chegar onde você estava, para chegar ao seu destino. Essa é a vida cristã. Nós estamos caminhando rumo a Cristo, irmãos. Nós temos um alvo a perseguir. E quando nós caímos, nós utilizamos os remédios de Cristo. Qual? Arrependa-se, confesse os pecados, creia no sangue de Cristo, levante e continue. Continue o trajeto. Pelo poder do Espírito Santo, prossiga a sua jornada. Mas nós muitas vezes, quando pecamos, o pecado parece que nos traz uma decepção, não é? Essa decepção não é saudável, não. Essa decepção mostra que você tinha uma grande expectativa em você mesmo. E quando você caiu, essa expectativa foi frustrada. Quando nós caímos, irmãos, nós nos inquietamos porque nós desagradamos o nosso Pai. E não porque ficamos frustrados com a nossa performance. E quando eu olho e falo assim: eu desagradei o Pai, eu confesso, me arrependo, confesso meus pecados e creio em Cristo Jesus para que eu prossiga a jornada.
É isso, irmãos. Então o conhecimento de Deus não nos leva jamais à arrogância, mas sim à humildade. É um conhecimento que não nos isenta da obediência, mas ele promove a obediência. É um conhecimento que não nos encoraja a julgarmos os outros. Ah, fulano, ah, beltrano, ah, ciclano, não. Mas a examinarmos a nós mesmos. Por isso que em 2 João 13:15, 2 Coríntios 13:5 é dito: examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos. É um exercício que nós devemos fazer continuamente. Examinarmos a nós mesmos, provarmos a nós mesmos, submissos ao senhorio de nosso Senhor Jesus Cristo, ao senhorio de Deus. Eu queria ir para rápidas 4 aplicações. Primeira, examine a raiz da sua obediência. Não basta obedecer, é preciso obedecer por amor. É preciso obedecer como fruto de um coração regenerado. A pergunta não é simplesmente: você está obedecendo? Não. Mas por que você está obedecendo? Que a nossa motivação seja amor e graça. Que a nossa motivação seja gratidão e dependência. E jamais orgulho e autossuficiência. Segundo, vigie contra o autoengano espiritual. O maior perigo do crente, irmãos, não é apenas o pecado, mas é achar-se seguro mesmo em meio ao pecado. Há um pecado não confessado, há um pecado não arrependido. Isso é perigoso. Isso é perigoso. A nossa segurança, irmãos, a segurança da nossa salvação, a nossa regeneração, ela invariavelmente nos leva ao ódio contra o pecado. Eu não quero pecar. Não quero viver na prática do pecado. Esses testes João vai dar na sequência da sua epístola, no restante do capítulo 2, capítulo 3. Vão vir muitos outros testes dizendo que se você ama a Deus, você não vive na prática do pecado. Você não cultiva o pecado. Você não faz do pecado o seu estilo de vida. Não! Então pergunte a você mesmo: eu tenho tido prazer na lei de Deus? Tenho meditado na lei de Deus de dia e de noite? Esse é o critério objetivo, irmãos, que desmascara a nossa hipocrisia e reforça a autenticidade da nossa fé. Terceiro, persista vivendo em santidade, porque a santidade é evidência de um novo convertido. Não despreze a importância da obediência. Por quê? Porque Cristo nos salvou com um objetivo, está em Efésios 2:10. Para que andássemos em boas obras. Não é isso? O que são boas obras, senão sujeição, submissão à vontade de Deus, aos mandamentos de Deus? É isso. Tito fala que nós somos um povo eleito, separado por Deus. Né? E Deus nos tomou para si de modo zeloso, para que fôssemos zelosos de boas obras. A obediência, então, não é o preço da salvação, ela é a evidência visível de que você foi salvo, aproximado de Deus, reconciliado com Deus, feito filho de Deus. E agora o seu amor, seu desejo é obedecer o Pai. E por último, João também está nos oferecendo aqui um teste contra os falsos profetas, como nós vimos lá em Mateus capítulo 7. Não deixe se enganar por conhecimento teológico. Não deixe se enganar por conhecimento histórico. Por grande, eloquência de um grande mestre. Não. Observe a vida dessa pessoa. Ele tem sido um homem humilde, um homem quebrantado, um homem verdadeiramente submisso à palavra de Deus? Sim, glória a Deus. Porque às vezes, irmãos, nós nos munimos contra falsos profetas, somente ticando o que é verdadeiramente certo, doutrinariamente correto, teologicamente certo. E nós esquecemos de observar a vida da pessoa.
Nós, enquanto pastores, corremos esse risco. Eu, pastor Cunha, presbítero Tales, todos nós corremos esse risco de, com o tempo, nós continuarmos pregando as verdades de Deus, mas a nossa vida já não condiz com aquilo que pregamos. A nossa vida já não condiz com a palavra do Senhor. E nós precisamos, sim, ser confrontados, para que não nos tornemos falsos mestres. Confrontados com amor, chamados à sanidade, para que nos tornemos submissos à palavra de Deus. Não somente pregando a verdade é importante, mas não é tudo, porque eu posso muito bem pregar a verdade, como qualquer ateu pode pregar a verdade, mas ter uma vida que não conhece a Deus, uma vida que não anda com Deus, uma vida que não caminha com Deus, que não está em comunhão com Deus. Então eu digo para vocês, quando alguém pregar para vocês, observe a vida dessa pessoa. A vida dessa pessoa reflete uma submissão verdadeira a Deus, reflete uma sujeição verdadeira a Deus. Essa pessoa tem frutificado em obediência, em submissão, em sujeição. Ou você tem observado que essa pessoa é uma hipócrita. Ela quer manter uma capa de religiosidade para que todos possam admirá-la, mas a vida dela já não anda com Deus há muito tempo. É a isso que Jesus nos exorta em Mateus 7. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. É uma etapa além. Já não é só pela verdade que vocês vão conhecê-los, pelo aquilo que eles falam, mas pelo modo como eles vivem. Porque não é possível colher uva de espinheiros, e não é possível colher figo de abrolhos. Não nos enganemos. Não são somente os desvios doutrinários que fazem de um homem um falso profeta, mas o desvio da vontade de Deus. Não são somente desvios doutrinários que fazem de nós falsos crentes, mas são os desvios da vontade de Deus. Se você ainda não conhece a Deus de forma verdadeira e transformadora, nessa manhã eu te chamo a abandonar essa falsa segurança de uma vida religiosa vazia. Para com isso. Confesse seus pecados e venha a Cristo e viva com Ele, submeta-se com Ele, caminhe com Ele, tenha comunhão diária com Ele. Ande com o Senhor. Em João 17,3 é dito: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Olha o resumo do que é a vida eterna. O que é a vida eterna? Comunhão com Deus, vida com Deus, submissão à palavra de Deus. Isso é vida eterna. Por isso que João, no começo da sua epístola, ele está tão assim, eufórico, dizendo: o nosso desejo, o nosso anseio é que vocês mantenham comunhão conosco, conheçam o Cristo que nós apalpamos, que nós vimos, aquele Cristo, o mesmo Cristo que é o Verbo eterno, mas nós o vimos, nós o apalpamos, nós estivemos com Ele, nós o experimentamos. Experimentem dele conosco, tenham comunhão com Ele assim como nós estamos tendo, vivam com Ele assim como nós estamos vivendo, andem com Ele assim como nós estamos andando. Essa é a nossa grande alegria. João está falando. Essa é a nossa grande alegria. Que possamos andar, irmãos, com o Senhor Jesus. E não resumir a nossa vida a uma fazeção de coisas, a uma vida religiosa de faz, não. Que sejamos movidos por amor a Deus, a caminhar com Ele para a glória do nome dEle. Amém? Vamos curvar nossas cabeças. Pai, quão glorioso Tu és, ó Deus. Quão profundas são essas verdades, ó Pai, mas ao mesmo tempo quão simples, ó Deus.
chega a ser pueril, Pai, infantil. Verdades, ó Pai, que qualquer criança pode ouvir e se atentar, e diante da Tua presença, avaliar o seu coraçãozinho. Qualquer criança, sob a orientação dos seus pais, pode saber se está amando o papai ou a mamãe, porque tem obedecido com vontade, com desejo, com amor, ou se não, se tem obedecido com o coração rebelado, distante de seus pais. O mesmo acontece conosco, Pai. Somos exortados nessa manhã a considerarmos, Pai, qual a nossa relação para contigo. Porque da Tua parte, ó Pai, um Deus tão bondoso, tão amoroso, que enviou o Seu Filho amado para morrer em nosso lugar, de modo que crescêssemos e fôssemos salvos, de modo que fôssemos aproximados de Ti, ó Pai, reconciliados contigo e adotados à Sua família. Mas qual tem sido a nossa reação diante disso? Ó Deus eterno, como temos reagido? Enquanto filhos? Ou enquanto legalistas? Pessoas que têm a obrigação de fazer a Sua vontade. Não, ó Pai, que possamos viver uma vida submissa, sujeita a Ti, por amor. Conquiste-nos, ó Pai, conquista o nosso coração, para que sejamos na Tua presença, ó Pai, de modo a glorificar o Teu santo nome, porque Tu és grande, Tu és majestoso, Tu és maravilhoso, digno de toda honra, glória e louvor. Que possamos amar a Ti sobre todas as coisas, ó Pai, para a glória do Teu santo nome, Senhor. Amém.